Então, meus amigos, minhas irmãs do Núcleo, é com muita alegria que nós estamos aqui para fazer mais uma conversa. E hoje nós vamos trazer alguns fatos, alguns casos que eu denominei as histórias da vida. Então, vamos começar analisando algumas posições únicas da mediunidade, eu diria, superior do nosso Chico. Um doutor Álvaro Campos Carneiro, em Uberaba, foi com uns amigos na casa do Chico e o Chico psicografou durante 3 horas na sua casa por eles. Terminado o trabalho, disse ao doutor, o Chico, ao doutor Álvaro, eu não sabia que o senhor era médico. Não, respondeu ele surpreso. Eu não sou médico, eu sou advogado. Chico continuou. Está aqui o espírito de um jovem afirmando que foi o senhor quem receitou a primeira mamadeira que ele mamou. O nome dele é Carlos. Aí o nosso Álvaro lembrou. Ele fora, tempos atrás, um médium receitista e foi procurado por uma mãe desesperada que não tinha leite para amamentar o filho, pedindo que ele mostrasse como amamentar. Olha só, vejam só. E aí ele, então, pegou um papel, disse, rabisquei uma receita, ensinando a preparar a mamadeira. E como é que o Chico lembrou de uma situação que ele, o protagonista, não lembrou? Na questão 223 de O Livro dos Espíritos, a alma se reencarna imediatamente após ter se separado do corpo? Às vezes reencarna imediatamente, mas na maioria das vezes depois de intervalos mais ou menos longos. Chico contou que, certa feita, ele recebeu a visita de um espírito com trajes de romano, que não vinha à Terra há 400 anos. Achou as construções diferentes, mas no aspecto moral, pouca diferença, disse. O Chico pegava um livro, folheava e sabia o seu conteúdo. Certa feita, pegando um exemplar de Renúncia, folheou, olhou a capa e disse, ela não se vestia assim, olha só. Conhecia toda a história da Terra, o Chico, seus nomes ilustres, reencarnações, até o século XIX. Suas romagens, conhecia todas desde o tempo de Jesus. Um dia, um amigo insistiu que ele dissesse o tempo de amizade com Emmanuel. 40 mil anos, disse ele. O Chico, então, pediu a uma amiga um rádio de pilha. Admirada, por que você quer um rádio de pilha? É que ao meio-dia vem uma notícia que eu quero ouvir. Que notícia é essa? Aí depois, não posso dizer agora, vai sair meio-dia. Pois bem, a notícia foi a desencarnação de José Arigó. Só posso falar depois de sair, disse o Chico. O doutor Fritz me confidenciou que hoje, ao meio-dia, vai tirar Arigó do corpo. Olha só a capacidade do Chico. No livro Obras Póstumas, capítulo 16, questão 573, que fala da teoria da presciência, os espíritos desmaterializados são como o homem na montanha. O espaço e a duração desaparecem para eles. Caso do Chico. 75 anos de mediunidade, devotamento, amor ao próximo. Chico não pensava em si, só no próximo. Um dia, o cozinheiro da sua casa pediu demissão. Chico indagou se era tratado mal. Não, é que ser espírita é muito difícil. Espírita tem que trabalhar muito e não tenho saúde para isso. E pediu demissão. Aí eu me lembrei da questão, capítulo 20 do Livro dos Espíritos, do Evangelho, item 4, missão dos espíritas. É chegada a hora em que deveis sacrificar a sua propagação, hábitos, os vossos trabalhos,
as vossas ocupações fúteis. Por isso que dá muito trabalho ser espírita. Certa feita, o Chico chegou 2 minutos atrasado para a reunião mediúnica. Porta fechada. Na saída, Chico estava ao lado da porta. Deu os parabéns a Arnaldo Rocha, o dirigente, por ter fechado a porta. Quer dizer, era o campeão da disciplina. Lia com a maior facilidade os pensamentos dos que estavam ao seu redor. Um dia, um homem irritado, porque a fila não andava, olhou para o Chico e falou: pois é, o Chico ali, gordo, sentado igual um sapo, e eu aqui, essa fila não anda. Quando ele chegou perto, perguntou: ih, Chico, tudo bem, estou aqui, sentado igual um sapo. E chegou, certa feita, um dirigente da federação chegou em Uberaba. Olha só, gente, Chico lhe falou: ao seu lado vejo sua mãe, alegre, tranquila. O homem se afasta e confidencia a um amigo: Chico deve estar meio biruta. Deixei minha mãe em casa com saúde. Retornando ao lar, recebe a notícia da morte da mãe dias antes. É a chamada mediunidade profética. O Julinho César Grande, com um casal, foi a Uberaba, e o Chico então falou para eles: olha, Julinho, fulano, estamos hoje autografando o livro 102. Quem sabe, daqui a 2 anos, vocês estarão aqui conosco e estaremos autografando o livro 201. O Julinho esqueceu o assunto. 2 anos depois, volta a Uberaba, e aí o Chico diz: Julinho, lembra que eu falei? Olha aqui, esse é o livro 201. E tem mais. Numa noite, uma japonesinha chorosa procurou o Chico porque o marido tinha abandonado-a, porque a filhinha morrera de leucemia, e ele culpou-a, disse que ela foi a culpada, olha só, da filha ter morrido de leucemia. Chico então consola: fique calma, minha filha, vejo os dois aqui em Uberaba dentro de 1 ano, felizes, trazendo o bebê, a filha que retornara. E 1 ano depois confirmou-se a profecia. No Livro dos Médiuns, capítulo 16, 190, trata dos médiuns especiais. Kardec fala dos médiuns proféticos. Variedade dos médiuns inspirados ou de pressentimentos recebem a revelação de futuros acontecimentos. Certa feita, no Museu do Louvre, em Paris, Chico vê o espírito de um frade absorto na leitura do breviário. Emmanuel pergunta: não está reconhecendo seu amigo? Por razões espirituais dele mesmo, fixou-se em romagem terrena há 300 anos atrás, da qual gostara muito. Então, alienado, esqueceu o presente e fixou-se no passado. E arrematou Emmanuel: é um espírito alienado. Conta-se que certa vez, um famoso sábio da academia, andando pelo campo, encontra um camponês e de chofre, perguntou: será que o senhor poderia me dizer onde está Deus? O caboclo parou de capinar, levantou a aba do chapéu, passeou o olhar vagarosamente em todas as direções e respondeu: olha, meu senhor, onde está Deus eu não sei. Não, senhor, mas será que o senhor poderia me dizer onde é que Deus não está? Aí, olha, eu me lembro de uma história engraçada. A mãe tinha 2 filhos de 10 e 12 anos, muito levados, travessos. A cidade pequena conhecia os 2 pelas travessuras que faziam. Aí ela foi ao padre reclamar, pedindo ajuda para educá-los. O padre, então, um homem sisudo, alto, cara fechada, falou: traga eles aqui, um de cada vez. O menor em primeiro lugar. Aí o menor foi. Ele botou uma cadeira na frente da sacristia, mandou o garoto sentar, ficou com as mãos para trás, andando como de uma forma inquisitorial, e parava, olhava para o garoto e perguntava: onde está Deus? O garoto, aturdido, não sabia o que responder. Ele parava, passava de novo, aumentava o tom de voz: onde está Deus? Até que na terceira vez ele botou o dedo em riste na frente do rosto do garoto e perguntou mais alto: onde está Deus? Aí o garoto deu um grito e saiu correndo.
desabalada a carreira, voltou para sua casa. Chegou lá, entrou, subiu, segundo andar, entrou no armário, o irmão curioso foi lá atrás dele. O que houve? O que aconteceu? Olha, nós estamos fritos, viu? Porque Deus sumiu e o padre está botando a culpa na gente. Foi o que aconteceu. O espírita desencarnado, sofrendo de tédio, tristeza, espírita desencarnado, um vazio interior, conseguiu chegar até o doutor Bezerra de Menezes e perguntou: doutor, fui espírita, médium, trabalhador da caridade, não obstante, sinto um vazio interior, um tédio dentro de mim. Por quê? Doutor Bezerra olhou nos olhos do consulente como se estivesse vasculhando seu interior e respondeu: meu amigo, seu problema é que, enquanto na Terra, você fez demais o que deveria fazer de menos e fez de menos o que deveria fazer de mais. E o irmão retirou-se cabisbaixo, pensativo. No Evangelho, capítulo 15, Fora da Caridade não há salvação, item 10, Paulo recomenda: submetei todas as vossas ações ao governo da caridade, e a consciência vos responderá. Não só ela evitará que pratiqueis o mal, como também fará o que pratiqueis o bem. Chico disse certa feita que 80% dos que desencarnam ficam por aqui. Somente 20% seguem para os planos superiores. E mais, quando vamos ao centro, nas palestras, eles, desencarnados, vêm conosco. Agora, quando ficamos em casa, eles ficam conosco, lá não são atendidos. Gente, a importância de irmos ao centro. E hoje a gente observa a frequência, de um modo geral, diminuindo nas reuniões públicas. A frequência está diminuindo. E eu vejo duas razões. Primeiro, o conforto da internet, que é diferente do que nós íamos ao centro. Porque a grande maioria dos espíritas vai ao centro para receber, quando nós deveríamos ir, primeiramente, para dar, para fazer, e não para receber. E o segundo ponto é o medo. O espírita tem muito medo da violência. Não saem à noite, a maioria, e aí a frequência das reuniões públicas está diminuindo. Precisamos refletir nisso, viu? Certa feita, um médico materialista perguntou ao espírita: você tenta ajudar espíritos com sua doutrina? Sim. Você já viu um espírito? Não. Você já viu um espírito falando? Não. Já sentiu algum espírito? Não. Aí o espírito, então, perguntou ao médico: o amigo já viu uma dor? Não. Já ouviste uma dor? Não. Já provaste uma dor? Não. Já cheiraste uma dor? Não. Já sentiste uma dor? Não. Pois bem, temos aí 4 argumentos contra um a favor da existência da dor. Apesar disso, porém, você sabe que existe a dor e eu sei que há espíritos. Conta-se que um homem que não levava desaforo para casa e se gabava disso, desencarnou. Passada a perturbação natural, ele bateu às portas do céu, queria entrar. O funcionário olha e pergunta: você é aquele homem que não leva desaforos para casa? Isso mesmo, não levo não. Então, disse o funcionário do céu, então, quando você levar, volte aqui que você entra. E o dirigente, havia um centro espírita em uma pequena cidade do interior, um dirigente muito prestimoso, caridoso, não faltava aos compromissos. Não obstante, deixava-se trair por rompantes de irritação, em diversas ocasiões por acontecimentos de pequena monta. E isso o atormentava. Possuía orgulho de família. Seus descendentes foram fundadores da cidade e isso o deixava orgulhoso. Até que, numa palestra, o expositor, completando seu raciocínio, disse que quem praticava a caridade chegaria às portas do céu. Foi a brecha que ele necessitava para esclarecer.
perguntou: então, se a criatura caridosa, mas irritadiça, chegaria às portas dos celestes? Claro, respondeu o palestrante. Houve um certo murmúrio na plateia, que conhecia os rompantes do dirigente. O orador, então, registrou o fato e completou: chegar, chega, mas não entra. É o ato da caridade. O mendigo ia passando na porta do centro espírita. Quem conta essa é Hilário Silva, no livro Almas em Desfile ou no outro livro dele. E o mendigo escutou, porque tinha alto-falantes voltado para a rua, o orador dizendo que quem não praticasse a caridade estaria sujeito a doenças ruins, incuráveis. Ele foi andando. E o orador, muito festejado, teve um lanche, foi abraçado, mas ele era de uma cidade próxima e foi para um hotel passar a noite e no dia seguinte ia tomar a condução para a sua cidade. Quando ele estava calor, ele pegou um livro, foi para a rua, ficou embaixo do poste de luz. Quando ele abriu o livro, o mendigo, aquele mendigo que escutou as suas conversas, estendeu a mão e pediu uma esmola, por amor de Deus. O orador colocou a mão no bolso, mas palpiou, notou que ele estava com uma cédula, que ele lembrou, então, que seria de 50 cruzeiros na época. Aí, quando ele botou a mão no bolso, o mendigo falou que os bons espíritos o acompanhem. Mas ele foi, lembrou da cédula, muito dinheiro, e a mão dele voltou vazia. Quando o mendigo observou a mão voltar vazia, disse que os bons espíritos o acompanhem e nunca o alcancem. Aí ele, sentindo-se criticado, colocou de novo a mão no bolso. Aí o mendigo, acho que ele era carioca, esperto da taquara, quando ele viu a mão de novo no bolso, ele disse que os bons espíritos o acompanhem e nunca o alcancem com doenças. Mas aí o homem refletiu, não, é muito dinheiro, não vai levar, não. E a mão voltou definitivamente vazia. Aí o mendigo não se fez de rogado. Que os bons espíritos o acompanhem e nunca o alcancem com doenças que possam ser curadas. Mas vem cá, que aí o homem ficou irritado. Quem é que ensinou o senhor a pedir rogando praga? Foi lá no centro. No centro? O homem falou que quem não pratica caridade pega doença ruim incurável. Ele falou isso? Falou. Então toma. E pegou o contrafeito e deu os R$50 a ele. Né? A fé, o poder da fé. Certa senhora, lá no Chico, o Chico fazia pequeninas coisas com um ar de grandeza. Pequeninas coisas. Então, ele estava tomando um chá e, naquela noite, ele deixou mais da metade da xícara do chá na mesa. Uma senhora que sofria de enxaqueca olhou aquele chá e teve a seguinte ideia: se eu tomar aquele chá, eu ficarei boa da enxaqueca. Ela estava há mais de 15 dias com enxaqueca. Tinha tomado tudo quanto é remédio, não tinha melhorado. Se eu tomar aquele chá, eu ficarei boa da enxaqueca. Não deu outra. Confiou que não levaram a xícara para a cozinha, a sós no salão, sorveu o chá frio, a enxaqueca foi embora. E no Evangelho, capítulo 19, item 2, que fala sobre a fé transporta montanhas. A fé sincera e verdadeira é sempre calma, faculta a paciência, que sabe esperar. O doutor Severino Celestino da Silva, autor de vários livros, o Evangelho, comentando o Evangelho nas tradições bíblicas, certa feita levou o carro dele para uma oficina, precisava de um conserto, e ficou de pegar o carro antes das 6 horas da noite, quando fechava a oficina. Chegou lá 10 para as 6, em cima da hora. A moça olhou e disse: não, hoje não pode pegar o carro, não. Mas eu tenho que pegar, eu tenho um compromisso, eu tenho que atender uma pessoa.
Ainda essa noite, não, mas não vai pegar hoje, não. Então, a reação dele foi olhar para ela em silêncio e orar o Pai Nosso. Em vez de brigar, de se irritar com ela, ele ficou orando o Pai Nosso. Nisso, escuta a voz de uma pessoa. Doutor Severino, o que o senhor está fazendo aqui? Era o dono da oficina. O senhor me conhece? Conheço, eu assisti às suas palestras no Centro Espírita. Quando ele disse que era para pegar o carro, ele automaticamente ordenou que entregasse o carro a ele. Então, vejam, se ele tivesse brigado, discutido com a senhora, qual era a opinião que o dono da oficina, assistindo aquele mau exemplo de um espírita pregador, o que ele ia pensar do doutor Severino? Então, a atitude dele evangélica, de aceitação, de conformação, granjeou não só a admiração do dono da oficina, como ele conseguiu pegar o carro que ele queria. Um garoto de 14 anos, conversando com o avô, pergunta ao avô por que certos dias as pessoas acordam alegres, em outros dias despertam amuadas, zangadas, por quê? E o avô respondeu, é que temos muitos gladiadores dentro de nós. Gladiadores da maldade, do egoísmo, do rancor, da bondade, da renúncia e da fraternidade. E quem vence essa luta? Perdão. E quem vence essa luta? Perguntou o esperto menino. Vence aquele que você alimenta, respondeu o avô. Dos garotos, a gente pode esperar, às vezes, as perguntas as mais surpreendentes. O garoto chegou para a avó e disse, vó, eu sonhei que estava numa lagoa que tinha um jacaré, e o jacaré comia pessoas feias. A avó, toda orgulhosa, disse, se eu for lá, fulano, você acha que o jacaré vai me comer? Ele olhou para ela, olhou e falou assim, eu acho melhor a senhora não ir lá, não, porque ele pode pensar que a senhora é feia e vai lhe comer. Olha só, a resposta inteligente dele. E no livro Contos e Apólogos, temos o capítulo 6, que fala, o irmão X fala do bendito aguilhão. Jesus conversava com os apóstolos quando Pedro, se referindo às dores, ao sofrimento na terra, disse, e se curássemos todas as doenças, se proporcionássemos duradouro alívio a quantos padecem aflições do corpo? Não acreditas que assim estabeleceríamos bases mais seguras ao reino de Deus? Filipe, que estava ao lado, exclamou, grande realidade. Não é fácil concentrar ideias no alto quando o sofrimento físico nos incomoda. É quase impossível meditar nos problemas da alma se a carne permanece abatida de achaques. Outros companheiros, todos eles, aliás, se exprimiram apoiando o plano integral de proteção aos sofredores. Jesus concordou com os companheiros e disse que, a título de experiência, no dia seguinte, todos os enfermos seriam curados antes da pregação. O que aconteceu? No curso de algumas horas, mais de 100 doentes foram curados. Doentes de sarna, de cancro, da cegueira, da obsessão, foram curados. Entravam por uma porta no recinto e saíam abatidos, entravam abatidos e voltavam jubilosos, alegres, de contentamento, saíam pela outra porta. Pedro não cabia em si de contente. Terminados os trabalhos, foi ao encontro dos beneficiados, convidá-los para ouvirem a preleção do mestre. Surpreendendo-se, Pedro notou que os alegres beneficiados, contudo, se afastavam céleres, entre frases apressadas de agradecimento e desculpa. Declaravam-se alguns ansiosamente esperados no ambiente doméstico e outros se afirmavam interessados em retomar certas ocupações vulgares com urgência. Não ficou um só interessado em ouvir Jesus. Desapontado, com um olhar de desapontamento, olhou para Jesus, que falou, Pedro, estuda a experiência e guarda a lição.
Aliviemos a dor, mas não nos esqueçamos de que o sofrimento é criação do próprio homem, ajudando-o a esclarecer-se para a vida mais alta. E arrematou Jesus: a carne enfermiça é remédio salvador para o espírito envenenado. Sem o bendito aguilhão da enfermidade corporal, é quase impossível tanger o rebanho humano do lodaçal da terra para as culminâncias do paraíso. No livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, no capítulo 26, Leon Denis, abordando a problemática da dor, disse o seguinte: fundamentalmente considerada, a dor é uma lei de equilíbrio e educação. O sofrimento, sendo partilha de todos, deve ser considerado como necessidade de ordem geral, como agente de desenvolvimento, condição do progresso. Agora, vocês sabiam que Jesus era peripatético? Na sala de aula, o professor disse isso, que Jesus era peripatético. E ele foi chamado para ir na livraria, na secretaria, deixou os alunos, que foi uma surpresa geral. E a grande maioria começou a lastimar o que o professor falou. Como é que pode? Esse homem não pode ser religioso. Como é que ele afronta Jesus assim, com essa palavra, dizendo que ele era peripatético? É um profano, dizia um. É de extremo mau gosto, dizia outro. Enfim, todos eles foram unânimes em criticar o professor. É muito ofensivo o que ele falou. Ele ofendeu o nosso sentimento religioso, disse outro. Eram só críticas. O professor retorna à aula e, olhando a expressão dos alunos, disse: Jesus é peripatético, isto é, como disse o filósofo Aristóteles, aquele que ensina caminhando. Peripatético é aquele que ensina caminhando. E a vergonha na classe foi geral. E aí eles comentaram entre eles: e nós ali, encolhidos de vergonha, bastaria um de nós ter tido a humildade de confessar que desconhecia a palavra, que o resto concordaria e tudo se resolveria, com uma simples ida ao dicionário. Ensinar, isto é, para ensinar, antes é preciso aprender. Duas coisas a gente tira desse fato. A primeira é o fato de que o fato de todos estarem de acordo não transforma, e o falso em verdadeiro. E a segunda é que a sabedoria tende a provocar discórdia, mas a ignorância é quase sempre unânime. Antônio Vieira, dos Sermões, falando sobre a ignorância, disse: no mundo há um grande sol que tudo ilumina, a fé. Há uma grande treva que tudo obscurece, é a ignorância. O que se vê no escuro, vê-se o escuro. O ignorante o que vê? A sua ignorância. Daí, vendo a sua própria ignorância, não admite mais do que a ignorância. Uma certa senhora tomava um ônibus, sentava-se no mesmo lugar na janela, e abria a janela, tirava da bolsa sementes e jogava na calçada. Não tinha calçada, era terra, barro. Sementes de flores. Um senhor ao lado disse certa feita, curioso: por que joga sementes todos os dias no asfalto? Para cobrir a margem do caminho com flores, embelezando a paisagem. Inútil, sorriu ele. Perdoe-me dizer, o asfalto quente, as aves, os carros, com certeza suas sementes morrerão. Minha esperança, disse ela, é que algumas, levadas pelo vento, germinem à beira do caminho. E a água? Contestou ele. Tornou a questionar o homem. Confio nas chuvas que virão, disse a senhora, com um brilho de esperança e otimismo no olhar. Passa o tempo, o homem toma outros caminhos. Tempo depois, retorna ao mesmo ônibus e, surpreso, nota a margem da estrada toda coberta de flores. Recorda-se então da senhora. Pergunta por ela ao motorista que a conhecia. Morreu há 3 meses, disse o motorista. E o homem observava as crianças na janela do ônibus com alegria, admirando as flores da beira da estrada. Plantar é de todos, a qualidade da semente é que faz a diferença. Chico, certa feita, voltando ao nosso Chico,
Uma senhora bem vestida fala ao Chico baixinho com educação, e o Chico arregala os olhos, uma expressão diferente. A senhora pediu uma mensagem do filho. Ao final, Chico fala ao Geraldinho, Geraldo Lemos Neto. O espírito dela gritava que eu teria que receber uma mensagem do filho, senão ela o agrediria. Quer dizer, máscara e realidade. Encerrando, outra senhora ocupa o tempo, olha só, a missão dos espíritas na casa espírita. A missão oculta, muitas vezes, e despercebida. Uma senhora ocupa o tempo do Chico por meia hora. Imagina o pensamento dos que estavam na imensa fila para falar com o Chico. Porque o Chico não mandava ninguém embora, ele atendia a pessoa até o final. Eu assisti isso algumas vezes lá. Imagina o pensamento dos que estavam na fila para falar com o Chico. Já era de madrugada. Ao final, o Chico disse ao Geraldo: esta senhora vive só, não tem ninguém com quem conversar, tem recursos. 3 vezes por semana vai à colônia de ancenianos para conversar, lavar feridas. Diante desses exemplos, reflitamos em nossa responsabilidade na casa espírita. O Chico sabia disso, então foi uma maneira de confortá-la, foi uma maneira de atendê-la. Conversou com ela, entendendo, inclusive, o seu gesto caridoso, né? Então, gente, na casa espírita não podemos ter pressa de encerrar uma palestra, de encerrar um atendimento fraterno, não. Precisamos atender. O Chico, uma vez, estava atendendo um homem, e o homem falou 15 minutos criticando toda a família. A mulher, os filhos, o cunhado, a cunhada, a sogra, todos. 15 minutos. Quando ele acabou de criticar que o Chico ia começar a falar, ele bateu no braço do Chico, disse: obrigado, foi tudo que eu precisava ouvir, e saiu. E não falou absolutamente nada. Aí o Chico completou, dizendo que tem gente que, se não criticar, fica doente. Então, gente, diante desses exemplos, o último caso do nosso Chico, 2 últimos casos. Ele estava na charrete, e a charrete ia passar a estrada de ferro na cancela. Ele olhou, o homem da cancela, que fechava e abria a cancela para os carros passarem, estava em surto, falando sozinho, olhando para o alto. E o Chico viu uma senhora paupérrima pedindo esmola. Ele saiu da charrete para atendê-la, mas aí o charreteiro, irritado: Chico, volta, deixa essa mulher para lá, nós temos pressa, temos que passar. Nisso passa um cargueiro em velocidade. Foi o tempo exato que foi preciso para o cargueiro passar e o homem não passar com a charrete antes. E quando o Chico olhou, porque voltou, que deu atenção ao homem, quando ele voltou para olhar a senhora, ela não estava lá. Estava vazio, sem ninguém. E aí, madrugada alta, Chico saindo do centro, chega um homem, pede amparo, ferida na perna, do joelho ao calcanhar. Ele estava saindo de casa, o Chico. E aí, ferida na perna, do joelho ao calcanhar. Chico pede um papel, alguém dá um pedaço de papel de pão. Chico, no muro, escreve a receita e dá ao homem. O homem, olha, irritado, vê um papel de pão, chamou ele de charlatão, jogou o papel na lata do lixo e, naquela noite, a dor dele aumentou. Foram muito maiores. Ele pegou o papel no dia seguinte, fez a receita, era uma receita homeopática do doutor Bezerra. Tomou os remédios e, depois de 1 mês, a ferida estava cicatrizada. Gente, é isso. É isso que a gente podia falar. Aproveitemos a oportunidade, é o desafio dos espíritas hoje. É fazer o melhor. E eu termino com as palavras de Isabel de Castro, que foi uma senhora veneranda, esposa de um rei de Portugal, no livro Falando a Terra. Ela disse: um dia Sócrates deliberou sair de si mesmo, apresentando alguns aspectos da verdade, e imortalizou-se. Tudo no universo começa num dia. O bem e o mal, a felicidade e o infortúnio,
a alegria e a dor, invocados por nossa alma, guardam o exato momento de início. Ocupa-te com o dia de olhos voltados para a eternidade. Das resoluções de 1 hora podem sobrevir acontecimentos para 1000 anos. O amanhã será o que hoje projetamos. Alcançarás o que procuras, serás o que desejas. Gente, aproveitemos o tempo. 1440 minutos por dia a nosso dispor para fazermos aquilo que desejarmos fazer. Muita paz.